Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Crianças aqui presentes já podem sair para a sua classe. Bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor com cânticos e agora também por meio da sua palavra, na qual Ele nos dá o privilégio de abrir, ler e também meditar. Que Deus abençoe as crianças. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém. Alguns anos atrás, um pastor muito conhecido aqui no Brasil, tá ótimo, irmão, chamado Ricardo Gondim, escreveu sobre uma visita que ele recebeu em sua residência. E eu queria que você prestasse atenção no que ele diz sobre isso. Recentemente recebi uma visita em minha casa. Na sala, conversamos sobre vários assuntos em clima de extrema cordialidade. Como acontece frequentemente na casa dos pastores, o telefone tocou, interrompendo nossa prosa. Desculpei-me e fui atendê-lo. A pessoa que me ligava pediu ajuda, e logo percebi que ficaria alguns minutos na linha. Da cozinha, com o telefone ao ouvido, acenei, pedindo a compreensão do meu hóspede. Foi aí que observei meu suposto amigo evangélico contemplando a estante da nossa sala. Seus olhos estavam tingidos com um tom investigador. Ele queria bisbilhotar. Como minha conversa se converteu em um aconselhamento, concentrei-me no que falava no telefone, sem entender do visitante o porquê de seu enorme interesse por minha estante. Retornei à sala. Esperava um ambiente como de outrora, cordial, de amizade. Entretanto, o clima agora era constrangedor. Eu não entendi. 2 meses depois, tudo se esclareceu. Ele havia descoberto, entre os muitos CDs que possuímos, o nome de cantores como Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso e Tome o Seu Fôlego, Chitãozinho e Chororó. De minha casa saiu a espalhar para todos que quisessem ouvir. O Ricardo Gondim ouve música do mundo. Alguns amigos mais preocupados me procuraram e me aconselharam. Cuidado com quem você convida para a sua casa. Outros tentaram ajudar de outra forma. Ricardo, o melhor mesmo é você se desfazer desses discos. Eles vão destruir a sua respeitabilidade nos círculos evangélicos. E sabe qual foi a decisão desse pastor? Ele decidiu que não ia fazer nada do que os seus amigos estavam aconselhando. Ele ia continuar com os seus CDs e escutando as mesmas músicas e convidando as mesmas pessoas para a sua casa. Amada igreja, eu sei que um dos assuntos mais discutidos dos nossos dias é se um crente pode ou não pode escutar músicas de pessoas do mundo. É se ele pode ou não pode escutar músicas de pessoas não evangélicas. Obrigado, Paulinho. Porém, esse não vai ser o assunto da mensagem dessa noite. O assunto da mensagem dessa noite será outro. O assunto da nossa meditação hoje é se um cristão deve ou não deve
deixar de fazer determinadas coisas por causa da opinião dos outros. Especialmente quando algo não é ordenado ou proibido na palavra de Deus. Um crente deve ou não deve mudar a sua forma de agir, mudar a sua forma de se comportar, porque alguém se escandaliza com o que ele faz, porque alguém tem uma opinião diferente da dele. Ele deve ou não deve ceder, ele deve ou não deve abrir mão da sua liberdade por causa dos outros. Se você já se deparou com uma situação como essa, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, para juntos meditarmos no que o apóstolo Paulo escreve, mais uma vez, à igreja em Roma, capítulo de número 14. Por favor, abra a eterna palavra do Senhor, na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14. O crente deve ou não deve se preocupar com a opinião alheia? Ele deve ou não deve abrir mão de determinadas práticas, determinados comportamentos, por causa do que os outros pensam? O apóstolo Paulo tem coisas muito importantes a orientar a todos nós aqui nesse texto. Em todo o capítulo 14 de Romanos e também no início do capítulo 15, a preocupação do apóstolo Paulo é como nós devemos agir, como a igreja, como os cristãos devem agir diante de diferenças de opinião. No início do capítulo 14, ele nos dá 3 motivos porque nós devemos acolher uns aos outros, porque nós não devemos nos julgar, porque nós não devemos nos desprezar, mesmo tendo opiniões diferentes. Primeiro motivo que Paulo dá para acolhermos uns aos outros, mesmo tendo opiniões diversas, é porque Deus acolheu todos. E se Deus acolheu o meu irmão, eu também vou acolher. Se Deus acolheu a minha irmã, eu também devo acolher. Segundo motivo que Paulo dá para fazermos isso, para abraçarmos a todos os irmãos e irmãs, é porque Deus é o Senhor de todos. E tudo aquilo que nós fazemos para Ele, e não uns para os outros. Já o terceiro motivo, porque Paulo diz que eu devo acolher a todos, é porque Deus julgará todos. Eu não preciso estar julgando a opinião dos outros, porque já tem quem faça isso. Deus vai fazer isso no último dia. Ele vai julgar, inclusive, a minha própria vida. Então, isso é o que Paulo diz no início do capítulo 14. Já aqui no final do capítulo 14, versos 13 em diante, Paulo vai falar especialmente a um crente a quem ele chama de crente forte. É o crente forte na fé. E o que seria, pastor, o crente forte na fé? Ora, é o contrário do crente fraco na fé. Nós vimos que o crente fraco na fé é aquele que tem uma consciência sensível. É aquela pessoa que considera muitas coisas pecado, aquela pessoa que se escandaliza com muita facilidade. Já o crente forte na fé é o contrário. É alguém que se sente livre para comer todo tipo de comida, é alguém que se sente livre para desfrutar de algumas coisas que o crente fraco tem medo, que o crente fraco não se acha livre para fazer. Então, aquele crente forte é aquele crente mais maduro, é aquele crente que sabe o que é pecado e o que não é, então ele se sente mais livre. E porque ele se sente mais livre, ele tem a tendência de escandalizar aquele que não se sente. Aqui o apóstolo Paulo vai se dirigir especialmente a esse crente mais maduro, a esse crente mais forte, a esse crente que tem uma consciência mais desenvolvida. E o que é que Paulo vai dizer sobre esse crente forte? Será que você é um crente forte hoje? Será que você é um crente que amadureceu, que sabe o que é pecado, o que não é? Você se sente livre para aproveitar de algumas coisas que Deus colocou sobre a terra, todo tipo de comida, por exemplo? Ou você é um crente que ainda está aprendendo muito em relação às coisas de Deus? Hoje eu vejo aqui, quero compartilhar com você algumas características de um crente forte.
O que é que um crente forte faz, especialmente em relação àqueles que são mais sensíveis na fé? Primeiramente, aqui eu vejo qual deve ser o propósito do crente forte. Qual deve ser o alvo de um crente maduro em Cristo Jesus? Esse propósito se encontra no verso de número 13. Acompanha comigo. Romanos, capítulo 14, verso de número 13, diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Vamos ler mais uma vez? Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, nós somos, Senhor, insuficientes para as Tuas coisas na nossa vida. Senhor, nós não conseguiremos fazer a Tua vontade se não for com o Teu auxílio, se não for pelo auxílio, pela ajuda do Teu Espírito Santo, Pai. Então, tem misericórdia de nós. Vem, Senhor, neste momento nos ajudar a nos concentrarmos em Ti, a nos concentrarmos na Tua palavra e a estarmos sensíveis, Senhor, ao Teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para nos dizer na noite de hoje. Que saiamos daqui, Senhor, entendendo um pouco mais qual é a Tua vontade para as nossas vidas, independente de qual seja a nossa opinião sobre qualquer assunto. O Senhor tem uma vontade para nós, o Senhor tem uma direção para as nossas vidas e é a Tua direção para nós que nós queremos seguir. Vem nos ajudar, vem nos converter mais e mais, pois tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, aqui nesse pequeno versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo dá duas ordens. Uma delas é mais voltada para o crente sensível, para o crente fraco na fé. E a outra é mais voltada para o crente maduro, para o crente forte. A ordem mais voltada para o crente fraco é: não nos julguemos mais uns aos outros. Não nos julguemos mais uns aos outros. Porque é exatamente isso que dá vontade da gente fazer. Quando a gente se escandaliza com algo e vemos alguém praticando aquilo que nos escandaliza. Se nós não concordamos com determinada atitude, se nós não concordamos com determinada prática, e nós presenciamos alguém fazendo aquilo, nós vamos nos escandalizar, e não apenas isso, nós iremos julgar aquela pessoa. Nós vamos considerá-la inferior a nós, nós vamos nos considerar superiores a ela, mais santos, mais tementes a Deus, mais fiéis ao Senhor. Olha fulano, não tem cuidado, está por aí comendo todo tipo de comida, né? Olha a roupa que essa pessoa se veste. Qual é a nossa tendência? É nos acharmos superiores, é nos acharmos mais santos e acharmos aquela pessoa inferior. Porém, o apóstolo Paulo, nos versos anteriores, ele mostra muito bem porque a nossa atitude não pode ser mais essa. Ele diz: não nos julguemos mais uns aos outros, especialmente por causa de opinião. E o motivo para isso é porque a cadeira de juiz já está ocupada. Não tem vaga para ela mais. O juiz é Deus. Ele nos julga hoje e Ele vai nos julgar no último dia. Então não vamos nos concentrar em julgarmos uns aos outros, porque já há alguém responsável por fazer o nosso julgamento. Porém, a ênfase de Paulo aqui não é no cristão que se escandaliza com os outros. Entenda isso. A ênfase de Paulo agora no capítulo, nos versos finais do capítulo, é com a possibilidade de o crente escandalizar os outros. Não é alguém que se escandaliza, é alguém que escandaliza alguém. Por isso, a segunda ordem de Paulo aqui vai ser: pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo
ao vosso irmão. E é sobre isso que ele vai falar mais até o final do capítulo. Ele começou falando dos versos anteriores. Não nos julguemos mais, mas é só uma transição. O que Paulo queria mesmo falar agora é que nós tenhamos cuidado para não causar pecado nas outras pessoas, para não escandalizarmos as pessoas com a nossa forma de agir, com a nossa forma de viver. Pastor, e o que é colocar tropeço ou escândalo? Colocar tropeço ou escândalo em alguém significa eu contribuir para a queda de outra pessoa. Significa eu contribuir para o pecado de outra pessoa, ou eu entristecer alguma pessoa com a forma como eu falo, com a forma como eu me comporto. E venhamos e convenhamos, escandalizar os outros é um risco que a gente vive correndo na nossa vida cristã, né? Eu mesmo já escandalizei muitas vezes, muitas pessoas, às vezes até sem perceber. Eu lembro uma vez, no início da Igreja Ágape, nós já congregávamos aqui nesse terreno, só que não era coberto, não era como é hoje. O nosso púlpito, o nosso palco era um caminhão e eu pregava em cima do caminhão. E eu lembro uma vez, à luz das estrelas, que nós estávamos cultuando ao Senhor e eu estava pregando sobre Apocalipse. E o assunto eram as bem-aventuranças de Apocalipse. E chegou um dia em que eu deveria pregar sobre a volta de Jesus. E eu queria tanto, mas eu queria tanto que as pessoas prestassem atenção na volta de Jesus, que ao invés de dizer que Jesus vem como um ladrão, eu abri a minha boca e disse, Jesus é um ladrão. E eu repetindo isso, e as pessoas olhando para mim, olha, estão prestando atenção, né? Estão prestando atenção, e eu dizendo, Jesus é um ladrão. E eu ainda enfatizei, Jesus é um tremendo ladrão. A minha intenção era dizer que ele vem como um ladrão, né? Ele vem sem avisar. Mas aí o estrago já estava feito. Quem estava me ouvindo naquele dia ficou escandalizado. Eu ouvi até de um bêbado passando, parou para me escutar nesse momento em que eu falei isso. E ele já saiu reclamando. O que esse pastor está dizendo? Que Jesus é um ladrão? E aí o estrago estava feito, muitas pessoas se escandalizaram naquele dia. E eu fiquei triste, porque as pessoas tinham entendido errado o que eu queria dizer, né? E aí fiquei triste, fiquei chateado, eu lá vou mais ser pastor, quero mais ser pastor, a gente fala uma coisa, as pessoas entendem outra, quero mais não. E aí Deus foi quebrantando meu coração, na terça-feira, já estava na frente da igreja, chorando, pedindo perdão, porque tinha escandalizado os irmãos. Então isso acontece, muitas vezes na nossa vida, nós, às vezes até sem querer, nós acabamos admirando as pessoas, nós acabamos escandalizando as pessoas. E é claro que coisas assim, elas vão acontecer. Porém, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que essa nunca deve ser a minha intenção. Nunca eu devo ter a intenção de levar as pessoas ao pecado, de levar as pessoas a entenderem errado a obra de Deus na vida delas. Pelo contrário, se eu puder evitar, eu devo evitar escandalizar os outros ou causar tropeço aos outros. E sabe, uma das formas como isso às vezes pode acontecer é eu dar o exemplo para que alguém faça algo que na consciência dele é errado fazer. Com o meu exemplo, na minha consciência não é, mas na consciência de alguém é errado. Ele acha que é errado, mas ele me vê fazendo. Então ele vai ser levado a fazer também, só que a consciência dele vai pesar. E a palavra de Deus vai mostrar que isso é causar tropeço para essa pessoa, porque ela vai acabar pecando por causa disso. Deixa eu dar um exemplo. Eu acho que vocês sabem que não apenas os judeus, mas também os muçulmanos não comem carne de porco. E não sabem o que estão perdendo, né? Carne de porco é algo tão bom. Mas os muçulmanos não comem. Então imagina que você tem um amigo muçulmano e ele se converte ao Senhor Jesus Cristo.
E aí você convida para comemorar um almoço, com um almoço na sua casa. E o que é a mistura naquele dia, né? O que é a mistura que você prepara e que você oferece ali? Carne de porco. E aí um muçulmano que acabou de se converter, ele olha para o prato e pergunta: mas irmão, carne de porco? Você vai comer isso aí? E ao invés de você perceber que ele está se escandalizando com aquilo, você diz: isso é besteira, pode comer à vontade. E aí o muçulmano convertido, teve nem tempo de processar ainda o que é verdade e o que não é. Ele come não porque a consciência dele permite, mas porque ele está vendo você fazer aquilo. Então, por sua causa, ele come a carne de porco. E quando ele come a carne de porco, o que a consciência dele faz? A consciência dele o acusa. E ele se entristece. E ele se escandaliza com ele mesmo. E ele diz: Senhor, como eu sou um pecador. E ele até desanima da fé por sua causa. Então olha como o nosso comportamento, ele pode ajudar pessoas, mas ele também pode prejudicar pessoas. É por isso que o nosso propósito, sempre que possível for, deve ser: eu não vou escandalizar ninguém. Eu não vou causar tropeço a ninguém. Será que isso sempre é possível? A gente vai já responder essa pergunta. Isso não significa, porém, que nós precisamos mudar o nosso entendimento sobre as coisas, aquilo que Deus já nos ensinou. Isso nos leva a uma segunda característica do crente forte, que é o entendimento que essa pessoa tem. Olha o verso de número 14. O apóstolo Paulo diz: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Antes de se converter, o apóstolo Paulo era um judeu exemplar. Ele era um seguidor da lei de Moisés. E nós sabemos que a lei de Moisés, ela tinha uma dieta específica. Havia animais impuros e havia animais puros. Havia alimentos que se podia comer e alimentos que não se podia comer. E o apóstolo Paulo seguia essa dieta do Antigo Testamento. Só que Jesus Cristo veio. E quando Jesus Cristo veio, ele derrubou as barreiras alimentares. Jesus agora diz que tudo é puro, tudo pode ser comido, tudo pode ser ingerido. E o apóstolo Paulo agora aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, o que acontece na mente de Paulo? Anteriormente, ele achava que algumas coisas eram puras e outras impuras. Mas agora ele conhece Jesus e ele permite que Jesus mude a sua forma de pensar. Por isso agora ele diz: eu sei, hoje eu sei, e eu estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Nenhum alimento, hoje eu entendo, que nenhum alimento é de si mesmo impuro, salvo para aquele que acha que é. Salvo para aquele que assim a considera, ou seja, para alguém que entende isso na sua própria mente. Então Paulo mudou, mas ele sabia que algumas pessoas ainda não tinham esse entendimento. Então o que é que nós vemos aqui, igreja? Mesmo pessoas que buscam ao mesmo Deus, mesmo pessoas que amam ao mesmo Deus, não vão chegar ao mesmo entendimento ao mesmo tempo. Duas pessoas podem amar a Deus com a mesma intensidade, com o mesmo fervor, e mesmo assim terem opiniões diferentes. Por quê? Porque nós não chegamos ao mesmo entendimento ao mesmo tempo.
Algumas pessoas vão entender algumas verdades antes do que outras. Algumas pessoas vão entender algumas verdades primeiro do que outras. Então nós precisamos ter cuidado. É por isso que nós temos que nos acolher uns aos outros. Não é porque eu entendi que todo tipo de comida agora é válida, que eu vou desprezar o meu irmão, a minha irmã que ainda não entendeu. Porque antes eu também não entendia, mas Deus mudou o meu pensamento. Então agora eu vou ter paciência, eu vou sentar, eu vou conversar, eu vou amar quem ainda não tem o mesmo entendimento que eu tenho. Então nós temos que ter cuidado. Porque às vezes nós julgamos, como Paulo está dizendo aqui, às vezes nós desprezamos alguém que não chegou às mesmas conclusões que nós chegamos. Mas isso muitas vezes é só questão de tempo. Nós precisamos amar uns aos outros, ter paciência e principalmente acolher uns aos outros. Também aqui eu vejo outra aplicação que eu tiro aqui para mim, é que nós temos que ter muito cuidado com o orgulho. O que é o orgulho, pastor? É quando eu tenho a minha verdade e eu acho que ela é a única verdade que existe. Só que perceba que existem coisas que só são reais na minha mente. Paulo diz que para algumas pessoas, alguns alimentos são impuros. Os alimentos são impuros em si? Não, só na mente da pessoa. Então, às vezes eu tenho uma ideia e eu acho que essa ideia é a única ideia correta, é a única ideia verdadeira, quando na verdade ela não é. Ela só existe na minha mente, ela só existe no meu coração. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é: eu estou disposto a permitir que Jesus me ensine? Ou será que eu já acho que sei de tudo e não preciso aprender nada? Eu estou disposto a permitir que Jesus me amadureça, que Jesus mude os meus pensamentos? Porque se eu estiver disposto, Ele vai fazer isso. Ele vai me ensinar, Ele vai me amadurecer, Ele vai me mostrar o que é verdade e o que não é. Então que tenhamos cuidado, igreja, com orgulho, com o sentimento de superioridade sobre os outros. Porque às vezes é só questão de tempo para que Ele entenda o que nós estamos entendendo hoje. Amém? Indo adiante, uma terceira característica que eu vejo do crente forte aqui é o amor que ele tem, ou pelo menos deveria ter. Olha o verso de número 15. Romanos 14 e 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristecer, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Que versículo, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre dois tipos de amor que nós corremos o risco de perder, mesmo sendo fortes. Primeiro amor é o amor ao próximo. É quando eu não me preocupo com a opinião dos outros. É quando para mim o que importa é o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu sei, é o que eu faço. Isso é uma total falta de amor para com o próximo. Paulo está dizendo aqui, se por causa de comida, porque você não quer abrir mão da sua alimentação, do seu gosto, o teu irmão se entristece, você não está andando com amor, não. Você está se preocupando apenas com você mesmo. Você não está andando de acordo com o amor fraternal. E não é essa atitude que muitas vezes nós queremos ter. Não, mas isso não é pecado. Deus me deu a liberdade de fazer e eu não estou nem aí com quem pensa diferente de mim. É uma atitude de falta de amor. Paulo diz, já não anda segundo o amor fraternal. Você está preocupado apenas consigo mesmo. Tenha cuidado. Esse não deve ser o nosso foco. Não é apenas o que nós queremos, não é apenas o que nós fazemos. E não é apenas isso, irmãos. Existe um outro amor que nós podemos perder.
além de não nos importarmos com o nosso irmão, eu estou correndo o risco de fazer perecer aquele a favor de quem Cristo fez o quê? Cristo morreu. Então, quando eu não amo o irmão, eu também não estou amando aquele que morreu pelo meu irmão ou pela minha irmã. Porque para morrer por alguém, Cristo primeiro amou esse alguém. E eu não estou nem aí se essa pessoa peca por minha causa, se essa pessoa se escandaliza por minha causa. Paulo diz, você está correndo o risco de fazer perecer aquele a favor de quem o teu Senhor morreu. Então você não está prestando atenção, mas você está faltando o amor, tanto para com o teu próximo, como também para com o teu Cristo. Então olha que versículo forte, igreja. Alguns até consideram esse versículo forte demais. Como estava lendo esses dias, algumas pessoas, alguns comentaristas, se deparam com esse versículo e querem negar o que ele está dizendo. Porque na mente de algumas pessoas, se Cristo morreu por alguém, esse alguém não pode se perder. Se Cristo morreu por determinada pessoa, essa pessoa não pode perecer. Um grande, talvez o maior comentarista da Epístola de Paulo aos Romanos disse, de fato, quando eu olho para esse versículo, eu vejo que o que Paulo parece estar dizendo aqui, é que alguém por quem Cristo morreu, pode perder a salvação. Mas como não é isso no que eu acredito, eu prefiro ir para outros versículos que ensinam outra coisa. Ei, mas o que é que esse versículo está dizendo? O que é que esse versículo está dizendo? Não faças perecer aquele a favor de quem? Cristo morreu. Eu posso fazer alguém por quem Cristo morreu se perder? É o que esse versículo está dizendo. Com a minha atitude, com a minha falta de amor, perecer aqui significa arruinar, se perder. Então Cristo morreu por alguém, meu irmão, minha irmã, mas a minha falta de amor pode contribuir para a perdição dessa pessoa. Você está entendendo isso, igreja? É isso que esse versículo está dizendo? É exatamente isso. Nós estamos sendo exortados a não fazer alguém se perder, mesmo que esse alguém seja alguém por quem Cristo morreu. Que versículo forte. Versículo que nos chama a responsabilidade acerca dos nossos atos, acerca das nossas palavras. Normalmente nós dizemos assim, se afastou, se desviou, a culpa é dele. E é claro que quando alguém se perde, quando alguém se afasta, quando alguém desiste de Jesus, a responsabilidade é dessa pessoa. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que eu e você podemos contribuir para que isso aconteça. E não é isso que nós devemos fazer. Não deve ser essa a nossa decisão. Outra característica do crente forte. Falamos muito de propósito, de dificuldade. Vamos falar de recompensa agora, né? Recompensas do crente forte, versos 16 a 18. Romanos 14, 16 a 18 dizem assim: não seja, pois, vituperado. Vituperado significa blasfemado, mal falado, o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. É fácil ser forte? É não. Sexta-feira, na hora do almoço, nós estávamos preparados para tomar a refeição, quando de repente a mãe Suiane disse, muito empolgada: quem quer beterraba?
E foi um silêncio total. Só o Luquinhas, que meio desconfiado, abriu a boca e perguntou: mãe, o que é beterraba? E a Suiane pensou em uma resposta e disse: beterraba, Luquinhas, é aquilo que apenas pessoas fortes comem. Ele esperou, até eu teria comido com essa resposta. Mas ele esperou e disse: então eu não quero não. Como quem diz: ser forte é comer beterraba? Então eu não sou forte não. Não quero ser forte não. Muitas vezes nós somos assim. Deus nos dá uma maturidade, mas nós não queremos exercer a maturidade que Deus nos deu. Nós não queremos ser um crente forte. Ser um crente forte significa que eu não vou fazer a minha vontade? Que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas? Então não quero ser crente forte não, eu quero ser o crente fraco mesmo, aquele que faz tudo que quer. Muitas vezes essa é a nossa atitude. Então não é fácil ser um crente forte, mas tem recompensa. E Paulo fala de várias recompensas aqui nos versos 16 a 18. A primeira delas é não ter o nosso bem vituperado. Como eu disse, vituperado é blasfemado, mal falado. Quem tem cuidado de não escandalizar os outros, ele vai evitar falatórios, vai evitar blasfêmias. O bem dele não vai ser mal falado. Aí depois Paulo diz que a essência maior, ou seja, a recompensa maior do reino de Deus, não é comida, não é bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Não são coisas materiais, não são coisas tangíveis. A nossa recompensa maior não é o que nós desfrutamos aqui nessa terra materialmente. A nossa bênção maior, a nossa recompensa maior é fazer a justiça de Deus, é trazer a paz de Deus e sentir a alegria do Espírito Santo no nosso coração. E nós só vamos receber isso, igreja, quando nós fizermos o que Paulo está dizendo aqui. Quando nós dizermos não para nós mesmos, para a nossa própria vontade, para os nossos desejos, às vezes até para opiniões que nem pecados são, mas tem alguém ali, um novo convertido, que vai se escandalizar, então por amor a ele, eu vou abrir mão do que eu quero, até que ele entenda a verdade da palavra de Deus. São recompensas que Deus vai dando para quem diz não para si mesmo. E aí Paulo diz ainda que quem age desta forma é agradável a Deus e, que mais? Aprovado pelos homens. Ei, tem recompensa maior do que essa? De ser alguém agradável a Deus? De ser alguém com quem Deus se agrada? De ser alguém aprovado pelos homens? Essa é a recompensa de quem sabe que tem uma responsabilidade e aceita a responsabilidade que Deus está dando. Indo adiante, Paulo fala também sobre a perseguição do crente forte, ou aquilo que ele segue, ou que ele persegue. Verso 19. Assim, pois, seguimos, ou melhor, sigamos, melhor tradução aqui seria sigamos, é uma exortação, as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Qual é a nossa tendência? É procurar o quê? É o que nos dá paz, é o que nos edifica. Mas Paulo diz, não siga só aquilo que edifica você, não. Siga as coisas da paz de uns para com os outros e da edificação de uns para com os outros. Não procura só o que te edifica, procura também o que vai edificar o teu irmão, a tua irmã. Porque às vezes vai edificar você, mas não vai edificar ele ou ela. Se for possível, procura edificar os outros também. Persegue isso, segue isso na sua vida. Sexto lugar, a abstinência do crente forte. O crente, ele se abstém de algumas coisas. Olha os versos 20 e 21. Não destruas
Verso 20. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. O tema aqui era principalmente comida, mas nós podemos aplicar em várias outras áreas da vida na qual os crentes têm opiniões diferentes. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, falando de alimentos, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Não é errado comer um porco, Paulo poderia dizer, mas se o teu irmão se escandaliza enquanto você come, isso é ruim, isso é errado. Aí ele diz, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa, com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então aqui não é que determinada coisa seja errada, mas dependendo de quem está com você, dependendo da maturidade dos teus irmãos, das tuas irmãs, de um descrente, de um amigo, aquilo pode se tornar algo ruim na minha vida e na sua vida. É claro que nem sempre vai dar para nós não escandalizarmos os outros. E um exemplo claro na Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo várias vezes escandalizou os líderes religiosos de Israel. Inclusive, esse foi um dos motivos, humanamente falando, porque ele foi morto, porque ele foi assassinado. É porque ele escandalizava. Ele escandalizava os fariseus, ele escandalizava os saduceus, ele se aproximava de publicanos, de pecadores. E os líderes religiosos não gostavam disso, mas ele come com pecadores, ele está andando com pessoas que não deveria, e Jesus continuava andando. Jesus continuava escandalizando. Só que Jesus tinha um motivo muito forte para isso. Qual era o motivo, pastor? Jesus veio para salvar aquelas pessoas. Então Jesus não ia deixar de salvar alguém, porque outro alguém estava se escandalizando com isso. Jesus continuava com aquelas pessoas, pregando para aquelas pessoas, para que elas se convertessem e fossem salvas. Então, olha, escute, haverá momentos em que nós devemos persistir em algo, mesmo que esse algo escandalize alguém. Haverá ocasiões em que, mesmo que alguém não goste, nós deveremos persistir fazendo determinadas coisas, se com isso pessoas forem realmente salvas. Se com isso pessoas forem alcançadas pelo Evangelho, nós vamos continuar apanhando, nós vamos continuar sendo mal falados, se pessoas forem para o céu por causa disso. Porém, haverá ocasiões em que para salvar, nós vamos ter que fazer justamente o contrário. Nós vamos ter que abrir mão de coisas como comida, bebida, locais, práticas e gostos. Se for para salvar alguém, nós vamos nos abster de determinadas coisas das quais nós gostamos e que não necessariamente são pecado, não necessariamente são proibidas por Deus, mas para que alguém seja alcançado pelo Evangelho, nós devemos estar dispostos a abrir mão daquilo para que alguém vá para o céu. Pelo menos por algum tempo, até que essa pessoa entenda qual é a realidade da palavra de Deus. Ah, pastor, então se é assim, é muito difícil ser crente. Eu acho que esse é um caso em que é fácil falar, mas é difícil fazer, viu? Abrir mão de algo para que alguém conheça Jesus, para que alguém não se perca. Eu acho que nem Paulo fez isso. Talvez alguém pense. E daqui a pouco eu quero citar algo acerca do apóstolo Paulo. Mas antes, para concluir, vamos finalmente ver a última característica do crente forte que Paulo cita aqui, que é a fé dessa pessoa. A fé do crente forte. Versos 22 e 23. Paulo diz assim:
A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Aqui Paulo está nos ensinando, irmãos, que eu não preciso ficar o tempo todo expondo aquilo no que eu acredito. Eu não preciso estar o tempo todo tentando convencer as pessoas de que eu estou certo, de que a minha opinião é a melhor. Eu não preciso estar batendo foto, fazendo live, postando a liberdade que eu tenho em Cristo Jesus. Olha como eu sou liberto em Cristo. Existem coisas que Paulo vai dizer que é entre você e Deus. Se você não considera o exemplo aqui, determinada comida pecado, guarda isso para você. Não fica debatendo com os outros, não fica escandalizando os outros, não. Quem discorda de você, a fé que você tem, tenha para você, entre você e Deus. Então existem coisas que elas devem ser vividas, sabe onde? No particular da nossa vida. Existem coisas que não precisam ser expostas, até mesmo para não escandalizar algumas pessoas. Então, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que come. Se você tem fé que não é pecado, você orou, você buscou, e você entende que aquilo não é pecado, não precisa você estar aí expondo a sua vida para ninguém, não. A fé que tens, tem para você e Deus. Existem coisas que vão ser assim. É algo particular, é algo pessoal. É algo que você vai fazer na sua casa, entre você e o Senhor. Digamos que na nossa igreja, não se pudesse dançar. Mas aí você acha que não é pecado dançar. O que você faz? Você vai dançar na igreja para todo mundo se escandalizar com você? Digamos que fosse um exemplo, né? Aqui ninguém acha que dançar é pecado, né? Porque Davi dançou. Mas digamos que na nossa igreja, tem igreja que é proibido pessoas dançarem. Aí uma vez uma pessoa me procurou e disse: pastor, o que eu faço? Não tem problema, meu filho. Entre na sua casa, feche a porta e fique dançando lá à vontade. Ora, é entre você e Deus. A fé que você tem não é algo que a Bíblia proíbe? Não, não é. Então é entre você e Deus. Dance para o Senhor. Então, se isso não é pecado, se a sua consciência não te ofende, exerça a sua liberdade, mas não precisa, eu tenho que dançar aqui na frente da igreja, igreja batista regular, né? Aquelas igrejas que são mais rígidas, e aí o jovem quer dançar na igreja, não dá, vai escandalizar alguém, né? Quer dançar, dança em casa, e aí exerça a sua liberdade perante o Senhor. Já aquele que tem dúvida, em relação à comida, ele tem dúvida. O que ele faz? Não faz. Se, porém, não tem fé, ora mais, pesquisa mais, espera mais. Porque se não for para fazer com fé, não é a vontade de Deus. Se for para fazer com dúvida, não faça. Ore mais, busque mais, leia mais. Não faça porque alguém está fazendo, porque Deus vai cobrar de você, da sua consciência. A consciência é algo pessoal. Então não faça porque você viu alguém fazendo. Ah, mas o pastor faz, eu vou fazer também. Não. É entre você e Deus. Então, se não tem fé, aguarde, porque o que não é feito com fé, o apóstolo Paulo diz que é pecado. O que não vem de fé é pecado. Amém, igreja? Isso é um resumo, eu tentei resumir essa passagem complexa, delicada, que fala sobre opiniões tão diferentes,
E eu procurei trazer um resumo do que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. E eu creio que uma das conclusões que nós podemos tirar em relação a tudo isso, sabe qual é? É que o cristão não é tão livre quanto ele acha que é. O cristão não é tão livre quanto ele pensa que é. Porque às vezes nós achamos que ser forte é exercer toda a nossa liberdade. Pessoa forte é aquela que faz o que quer. Quando na verdade o que a palavra de Deus está ensinando, que muitas vezes ser forte é não fazer o que se quer fazer. É abrir mão da minha vontade por um bem maior, pelo bem de uma pessoa ou pelo meu próprio bem. Eu vou deixar de fazer algo, eu vou abrir mão da minha liberdade por amor a alguém e por amor ao meu Senhor. Esse é o crente forte. Não é o crente que faz o que deseja, mas aquele que faz, muitas vezes, o que não quer. E é interessante a gente falar sobre liberdade, porque a liberdade é uma das coisas que mais se quer nos dias de hoje, né? O que as crianças querem? O que o adolescente quer? Eu queria completar 18 anos. Para quê, menino? Para ter liberdade. Oh, Senhor. Coitado. Muitas vezes está no casamento, aí quer se separar, quer se divorciar, para quê? Para ser uma pessoa livre. Quer sair da igreja, quer congregar em casa, para quê? Para se sentir livre, para não dar conta de ninguém da minha vida. Não quero dar conta da minha vida para ninguém. Que o ser humano muitas vezes mais quer a liberdade. E às vezes não entende o que a liberdade realmente é. Porque de fato em Cristo nós devemos dizer isso. A liberdade é uma das maiores bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, sim. Em Cristo nós somos libertos do pecado. Em Cristo nós somos libertos da lei. Em Cristo nós somos libertos da religiosidade. Nós somos libertos de pensamentos, de sentimentos que não agradam a Deus. Porém nós precisamos entender que a liberdade não é algo absoluto e que não tem limite. E é isso que algumas pessoas estão entendendo errado e estão se perdendo por causa disso. Estão achando que a liberdade é algo absoluto. Eu sou livre em Cristo, então eu sou livre para fazer o que eu quiser. E essa não é a liberdade bíblica. Essa não é a liberdade de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos livres, sim. Mas ao mesmo tempo, o crente é servo. O crente é livre e ao mesmo tempo o crente é servo. O crente é servo de quem? Primeiro, o crente é servo do Senhor. O apóstolo Paulo fazia questão de dizer: Paulo, servo de Cristo Jesus. A palavra servo significa escravo, doulos. No grego, escravo, alguém que não tem vontade própria. Eu fui liberto por Cristo para ser servo de Cristo, dizia o apóstolo Paulo. Não sou mais eu quem vive, mas agora Cristo vive em mim, e não é mais a minha vontade, agora é a vontade dele na minha vida. Então o crente é livre, mas ao mesmo tempo ele é servo, servo do seu Senhor. E não apenas servo do Senhor, escute isso. Nós somos também servos, sabe de quem? Uns dos outros. Nós somos servos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Nós temos que prestar contas uns aos outros. Paulo diz que nós devemos usar a nossa liberdade, mas não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. A minha liberdade termina quando a liberdade do meu irmão começa. Então, se na minha liberdade eu estou atrapalhando alguém, eu não estou sendo livre, eu não estou sendo servo. Nós devemos ser servos uns dos outros. Fazer o que vai edificar uns aos outros. Como bem disse o grande reformador Martinho Lutero,
O cristão é o homem mais livre de todos e não está sujeito a ninguém. Está quase para ouvir um glória a Deus, né? O cristão é o homem mais livre de todos e não está sujeito a ninguém. Aí ele continua: ao mesmo tempo, o cristão é o homem mais obediente dos servos e está sujeito a todos. Ei, ser crente é isso. Ser forte é isso. É saber que eu estou sujeito a você e você está sujeito a mim. Nós estamos sujeitos uns aos outros. Só que nós achamos que não. Nós achamos que não. Cada vez mais o cristianismo se torna um local de pessoas que se acham independentes, de pessoas individualistas. E não é nesse rumo que Deus quer que a igreja viaje, que a igreja navegue. Ser igreja é ser família. Ser igreja é ser servo uns dos outros. Se você não lembrar de nada do que eu disse essa noite, lembre disso. Você não é tão livre quanto acha que é. Nós somos livres em Cristo, mas nós também somos servos de Cristo e uns dos outros. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem e ele falou sobre isso em outros lugares. Por exemplo, em 1 Coríntios 8 e 13, não precisa abrir lá se você não quiser, ele diz, olha que impressionante. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Se comida serve de escândalo ao meu irmão, se por causa de carne ele se escandaliza e peca, nunca mais eu vou comer carne na minha vida, diz o apóstolo Paulo. Eu quero chegar nesse nível aqui. Olha o desprendimento de Paulo, olha o amor de Paulo pelos irmãos. Mas na frente, no capítulo 9, verso 19, ele diz, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. E no capítulo 10, versos 32 e 33, ele escreve, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. O crente não é tão livre quanto acha que é. E ser forte não é fazer a sua vontade, mas muitas vezes abrir mão da própria vontade por amor a alguém. E sabe o que é mais interessante, igreja? É que ao invés disso ser um sinal de fraqueza, na verdade, é uma demonstração de força. Porque foi assim que Jesus viveu, foi assim que Paulo viveu, e é assim que os que vão para o céu vão viver. Dizendo não para si mesmos. Por isso eu quero encerrar convidando você a curvar a sua cabeça e fazer 2 convites. Ministério de Louvor, se quiser, pode chegar. 2 convites simples, mas salvadores. O primeiro deles é: decida contribuir com a obra de Deus na vida dos outros, ao invés de atrapalhar. Decidir contribuir com a obra de Deus na vida dos outros, ao invés de atrapalhar significa ter cuidado com a forma como eu estou andando. Ter cuidado com aquilo que eu estou postando nas redes sociais. Ter cuidado com aquilo que eu estou vestindo. Ter cuidado com aquilo que eu estou comendo, aquilo que eu estou bebendo. Porque eu posso contribuir para a edificação de alguém, mas eu também posso atrapalhar a obra de Deus na vida de alguém.
E se eu fizer isso, Deus vai cobrar de mim. Se eu destruir a obra de Deus por causa de gostos pessoais, dos quais eu não quero abrir mão, por causa da minha liberdade, é de mim que Deus vai cobrar. Decida hoje que você vai contribuir, ao invés de atrapalhar. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com o que você diz. Cuidado com o que você expõe para alguém. Muitas vezes novos convertidos se escandalizam por causa de palavras de crentes como eu e você. Então tenha cuidado com isso. Segundo convite que eu faço é: decida aceitar a obra de Deus a seu favor, ao invés de rejeitar. Como nós vimos hoje, mesmo Cristo tendo morrido por alguém, essa pessoa pode se perder. Então mesmo Cristo tendo morrido por você, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Ele deu o seu próprio Filho. Existe uma condição: eu tenho que aceitar o Filho de Deus. Então mesmo Deus tendo demonstrado amor por mim, eu posso me perder. É claro que isso não é algo simples de acontecer, mas pode acontecer, se eu fechar o meu coração. Inclusive, se eu olhar mais para as pessoas do que para Deus, eu posso me perder. E talvez é isso que tenha acontecido contigo. Você tem se escandalizado com pessoas, você tem se decepcionado com pessoas, e isso tem até desanimado o teu coração. E escute esse conselho: pare de olhar para as pessoas e fixe os seus olhos em Cristo. Firme os teus olhos em Cristo. Quem morreu por você foi Ele, não foi o homem. Não é o homem que vai te salvar, é aquele que morreu por você que vai te salvar. Então para de olhar para o homem e olha somente para Cristo. Não rejeita a obra dele por você, aceita aquilo que Ele fez por você, por amor a você, e seja uma bênção na vida de outras pessoas. Nós vamos entoar um cântico agora. Enquanto estamos adorando ao Senhor, se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Se você quiser renovar um voto com Deus, esse é o momento para isso. Se você quer receber Jesus como teu único e suficiente Salvador, aproveite esse momento para tomar a decisão mais importante que o ser humano pode tomar, que é se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo como Senhor e Salvador. Se você havia se afastado, talvez pelo que você viu na igreja, pelo que você viu em alguém, ou porque você se descuidou mesmo da sua salvação, não saia daqui como você entrou. Renove os seus votos com Cristo. Receba Jesus como Senhor e Salvador. Volte para Ele nessa noite. Enquanto estamos adorando com um cântico, se você tem uma decisão tomada essa noite, saia do seu lugar, venha até o altar e nós queremos encerrar orando pela sua vida.